Boa noite. A edição de hoje do Público na TV faz um balanço das mensagens dos usuários do Sistema Público de Comunicação da EBC. Os reflexos das suas críticas, comentários, sugestões e elogios na Agência Brasil de Notícias, nas emissoras de rádio e na TV Brasil. A programação boa que eu acho da TV Brasil é a programação infantil, né? E mais, o novo manual de jornalismo da EBC e as conclusões de uma pesquisa sobre a Agência Brasil de Notícias. Estas e outras informações você vê agora no Público na TV, que já está no ar. Se tiver uma reportagem errada falando uma coisa que está acontecendo que está errada, que realmente não é verdade, tem que reclamar. Muita gente assim deixa passar, né? Ele não cobra os direitos deles. Geralmente a gente só troca de canal, né? Mas muita gente não corre atrás de procurar melhorar o programa. Eu não sabia dessa. Você pode pegar a via judicial se houve alguma ofensa, ou então algo que infringiu o código, né? Ou mesmo acessar as redações e tal, e pedir esclarecimentos, né? O primeiro passo seria esse. A ouvidoria da EBC é o canal direto da opinião do cidadão com as rádios públicas, com a TV Brasil e com a Agência Brasil de Notícias. Através da ouvidoria, você pode sugerir, comentar, criticar e elogiar o conteúdo dos 3 veículos. As suas manifestações contribuem para a qualidade dos conteúdos que são produzidos. Veja o balanço das comunicações enviadas pelos telespectadores da TV Brasil nos 2 últimos meses. A ouvidoria recebeu 209 manifestações sobre a TV Brasil, no período de 1º de março a 24 de abril. Foram 40 elogios para diversas produções, 56 sugestões, principalmente de temas para reportagens e entrevistas, 15 comentários sobre temas variados e 43 pedidos de informação. As reclamações e críticas somaram 55 manifestações. Afinal, a emissora é pública e é para esse público que a gente está se voltando. É claro que nem sempre tudo que o ouvinte traz, ele pode estar com a razão. Às vezes nós temos as nossas razões também, né? Então a gente sempre pondera, mas quase sempre em dúvida pró-ouvinte. A crítica faz parte, né? A gente está aqui num trabalho público, estamos expostos, né? Todo mundo está vendo, ouvindo, no nosso caso, estamos sujeitos a isso. Mas, enfim, se tem uma crítica, a gente vai lá tentar entender o que houve de errado, se o problema foi algum operacional nosso, alguma falta de apuração, enfim. Vamos procurar corrigir o que está de errado para evitar novas críticas, né? Ninguém gosta de receber reclamação. Vê as crianças. Qual é a criança que gosta de receber uma bronca? Não gosta. Mas a gente tem que se mirar um pouco nas crianças. Elas não gostam, mas elas aprendem. A gente tem que ser um pouco assim. A gente pode não gostar muito de receber a crítica, mas a gente tem que aprender com ela. A maioria das críticas e reclamações que recebemos no mês de março, quando registramos 68 manifestações, refere-se a programas técnicos de recepção do sinal da TV Brasil. Muito importante a reclamação da ouvidoria, viu? Porque a gente fica sabendo alguns locais que, eventualmente, a nossa cobertura deu como boa, mas que, na verdade, em alguns pontos não está. Então a gente precisa saber exatamente o que essa população está recebendo, como essa população está recebendo o sinal, porque para nós é o nosso produto, é o que nós temos que entregar. E se a gente não está entregando bem, nós vamos ter que fazer o esforço necessário para agradar o nosso principal objetivo, que é o telespectador, que é o público, ainda mais numa TV pública que quer oferecer uma programação voltada para a população em geral. No mês de abril, até o dia 24, a ouvidoria recebeu 27 reclamações sobre assuntos diversos. O telespectador Danilo Yamada, por exemplo, reclama que o programa É a Vovozinha deixou de dizer o nome de uma participante, mas talvez ele não tenha percebido que o nome estava lá.
As mulheres acima de 45 anos no Brasil já começam a ter dificuldades para encontrar parceiro mais do que as outras. Adiel Lages aponta uma contradição na postura da jornalista durante uma reportagem que fala dos riscos de dirigir após ingerir bebidas alcoólicas. Ele aponta que dirigir enquanto se faz uma reportagem também pode causar acidente grave. Todo mundo sabe que bebida e direção não combinam. Mesmo assim, tem gente que ignora as regras de trânsito e sai por aí dirigindo sem limites. As mensagens que a ouvidoria recebe são encaminhadas aos setores responsáveis. Os elogios, sugestões e comentários são enviados às equipes das diversas produções. As reclamações são todas verificadas e o telespectador é informado sobre o resultado da apuração. Ana, qual a importância de se receber, através da ouvidoria ou mesmo por e-mail, reclamações, críticas, sugestões no trabalho do dia a dia do jornalismo público aqui na Agência Brasil? Bom, é importante porque muitas vezes nos dá a ideia do que a gente pode melhorar. É bem verdade que algumas vezes algumas reclamações não são diretamente, pelo menos os assuntos, as demandas, não cabem a nós resolver. Algumas demandas que nos surgem são da área de TI. Acesso a alguns arquivos e não diretamente de conteúdo, daquilo que está na nossa alçada, que é o jornalismo, que é apurar matérias, enfim, e disponibilizar isso para o público. As manifestações dos telespectadores não ficam restritas apenas aos setores internos da EBC. Os programas da ouvidoria, tanto na TV quanto nas rádios e a coluna da Agência Brasil, utiliza os comentários para tratar de questões que dizem respeito à qualidade dos conteúdos que são produzidos. O público na TV, por exemplo, é resultado desta interação. Os programas da ouvidoria cumprem a função de tornar transparente a relação entre os usuários dos diversos veículos e os produtores de conteúdo da agência de notícias e da programação das rádios e da TV Brasil. Mas não é apenas isso. Entre os compromissos da ouvidoria está a obrigação de promover o conhecimento das rotinas de produção dos veículos para que o público possa participar de forma qualificada do debate sobre a comunicação pública. O público na TV já mostrou como se constrói importantes etapas do jornalismo diário. Nós acabamos de acompanhar a primeira reunião de pauta que acontece às 9 horas. Em diversos programas, as reclamações, dúvidas e sugestões dos telespectadores foram tratadas no ar, em entrevistas com gestores das áreas de jornalismo e programação. Nós vamos definir diretrizes, valores para o jornalismo. Porque às vezes a crítica é o olhar do público, um viés que você não As críticas e reclamações são analisadas pela ouvidoria e, quando são pertinentes, ampliamos o debate de forma didática. A telespectadora entrevistada e que reclama da abordagem da matéria. Não posso deixar de assinalar equívocos cometidos na reportagem. Escreva para a ouvidoria, participe. O seu comentário poderá ser a pauta de uma das edições do Público na TV. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. Uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina analisa o trabalho da Agência Brasil de Notícias. É o que a gente vai ver no próximo bloco. A Câmara de Jornalismo e Esporte do Conselho da EBC encomendou uma pesquisa à Universidade Federal de Santa Catarina sobre a qualidade da produção da Agência Brasil de Notícias. O resultado foi apresentado na reunião bimestral do Conselho Curador. O pesquisador da Universidade Federal de Sergipe, Josenildo Guerra, apresentou a pesquisa aos membros do Conselho Curador. O relatório final, de 174 páginas, descreve os procedimentos e métodos adotados pela equipe, coordenada pela Universidade Federal de Santa Catarina.
O que a gente está recomendando, e são recomendações que podem ser absorvidas ou não pelos gestores, podem ser aplicadas ou não pelos outros canais. São questões de mudanças culturais dentro da equipe, da própria gestão dos processos jornalísticos e também algumas mudanças tecnológicas no site. O estudo avalia 3 fases do trabalho realizado pela Agência Brasil: condições de produção, qualidade e funcionalidade do site e monitoramento de processos jornalísticos. Os conselheiros debateram e questionaram alguns aspectos do estudo. O que isto aqui é mais normas e procedimentos de qualidade a serem seguidos pelo EBC. Que quando você não mede, não é avaliação. O resultado da pesquisa e as avaliações do Conselho ficaram para a próxima reunião. O presidente da EBC, Nelson Breve, pediu maior aprofundamento na análise do conteúdo produzido pela Agência Brasil. Veja os números das manifestações recebidas pela ouvidoria para a Agência Brasil. Os meses de março e abril registraram um total de 54 manifestações para a Agência Brasil de Notícias. Foram 2 elogios, 5 sugestões, 3 comentários, 3 pedidos de informação e 41 reclamações. Das 28 reclamações recebidas no mês de março, 2 referem-se a erro ortográfico, 13 a erro de informação, sendo que em 5 delas os leitores estavam equivocados. Um leitor reclamou de informação incompleta, 9 leitores discordaram da abordagem editorial de algumas reportagens e 3 usuários criticaram a utilização de termos que consideram incorretos. O leitor Antônio Carlos de Oliveira reclama do uso do termo pessoa com deficiência e diz: esse termo chega a doer na consciência. Eu vejo que a sociedade civil organizada, às vezes ela usa alguns termos que ela utiliza, que se nós utilizássemos na agência para todos, as pessoas teriam dificuldade de entender. Mas, de alguma forma, primeiro acho super importante os leitores nos enviarem isso para a gente analisar, eu acho que é importante, e acho que o manual vai responder a maior parte das questões. No período de 1º a 24 de abril, a ouvidoria recebeu 13 reclamações para a Agência Brasil. Foram 4 críticas à abordagem editorial de algumas reportagens, 1 reclamação sobre erro gramatical, 2 sobre erro de informação, 3 sobre funcionalidades do site e 3 reclamações sobre mudança no acesso ao acervo de fotos Agência Brasil. O assunto foi abordado na coluna da ouvidoria, por onde o leitor recebeu a justificativa da Superintendência de Comunicação Multimídia. A mudança foi no sentido de integrar, de forma mais completa, os conteúdos de diferentes veículos da EBC, o que foi pensado para facilitar a navegação e o acesso de conteúdos de diferentes meios. Em relação à situação apontada, vamos trabalhar para ajustar a funcionalidade. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, 1º Subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. A opinião dos ouvintes das emissoras de rádio é o que você vai ver no próximo bloco. A gente volta já. O Conselho também recebeu a versão final do novo Manual de Jornalismo dos Veículos Públicos da EBC. O documento foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Curador da EBC. A presidente do Conselho, Ana Luísa Fleck, disse que o manual era quase uma demanda dos jornalistas da empresa. Elaborado com a contribuição dos funcionários e de jornalistas de outros veículos, o manual é baseado em modelos de manuais de empresas públicas de 9 países. É muito fácil teorizar sobre isso, mas na hora de praticar, falar sobre economia, sobre violência, de uma forma típica de veículo público, aí precisa ser elaborado, precisa ser pensado, e aí isso o manual ajuda muito, isso é inovação. Além de tratar também da questão das mídias digitais, que com a questão da convergência, da interatividade, que é uma questão relevante, que ainda não estão nos outros manuais, estarão no futuro próximo, mas já entrou no nosso, já nasceu no nosso.
Para o presidente da EBC, Nelson Breve, o manual é uma carta de compromisso da empresa com a sociedade. A ministra Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que também integra o Conselho, considerou que o novo manual é o produto amadurecido do dia a dia das redações. Colocar um pouco mais da liberdade que se tem numa TV pública de fazer formatos diferentes, entendeu? Formatos jornalísticos diferentes, mostrar coisas diferentes, ter quase que essa obrigação de inovar, de fazer uma coisa diferente dos demais. Eu não sei aonde isso compromisso se encaixaria. Com a qualidade também. No compromisso com a qualidade, né? Eu acho que eu daria mais ênfase a inovar, sobretudo na participação do cidadão. O Conselho Curador fez ainda algumas considerações que serão incorporadas ao texto, mas a partir da aprovação, o novo Manual de Jornalismo da EBC já está em vigor. O documento traz os princípios e valores da empresa e orientações gerais para o trabalho dos jornalistas. O lançamento oficial do manual deverá ocorrer nos próximos meses. O sistema de rádios da EBC é composto por 8 emissoras. A Rádio MEC AM, a MEC FM e a MEC de Brasília. A Rádio Alto Solimões, Rádio Nacional da Amazônia, Nacional de Brasília e a do Rio de Janeiro, além da Rádio Nacional FM. Nacional FM, você ouviu Cris Delano, de Menescal e Paulo Pinto. A Rádio MEC e a Nacional do Rio de Janeiro foram as pioneiras do sistema público, incorporadas há pouco mais de 4 anos pela EBC. Uma das características principais do rádio é a interação com os ouvintes. E antes mesmo da criação da ouvidoria, o público já estava acostumado a usar os canais diretos de comunicação com seus programas preferidos através de cartas enviadas por correio convencional, telefone e muitas vezes pessoalmente. Tempos de internet, é quase impensável que a comunicação na Rádio Nacional da Amazônia ainda se revele através das cartas. A gente recebe um Amazonas de carta diariamente para atender às mais diferentes demandas. Entre os meses de março e as primeiras semanas de abril, recebemos apenas 27 manifestações sobre as rádios públicas. Destas, 9 foram reclamações. Os ouvintes das 3 emissoras da Rádio MEC foram os que mais se dirigiram à ouvidoria. No total, tivemos 8 reclamações, 6 elogios, 5 sugestões à programação, 3 comentários e 4 pedidos de informação. Por hoje é só. Na próxima quinta-feira estaremos de volta. Uma boa noite e até lá.